dia, amigos da Cooper Citrus. Meu nome é Daniel Pierre Vitória, sou engenheiro agrônomo. Vamos falar hoje sobre cebola e os efeitos que existem sobre a produtividade relacionados com a época de plantio. Vamos começar agora no próximo slide falando sobre as áreas onde a cebola é produzida no Brasil. Podemos observar que praticamente 50% da produção brasileira é feita na região sul, né? Empatado em segundo e terceiros lugares é a região sudeste e a região nordeste, com praticamente a mesma quantidade de áreas onde são plantadas as lavouras. O centro-oeste se destaca em uma única região que planta, próximo em torno de Brasília, né, com 5,6% da área plantada no Brasil. A região norte não existe produção significativa de cebola, né, devido às condições de fotoperíodo, que na verdade é o motivo da nossa apresentação de hoje. Tá? No próximo slide, nós vamos mostrar a morfologia do bulbo da cebola, certo? Ela é muito conhecida, a gente acha que a cebola é uma raiz, mas na verdade ela não é uma raiz. As camadas que a gente entende como cebola, né, da formação da cebola, na verdade são folhas modificadas que têm a capacidade de acumular reservas, né, são chamados de catáfilos. Os que ficam por dentro são os catáfilos internos. E o que a gente conhece como casca da cebola, que a gente tira para consumir, é o catáfilo externo, normalmente uma folha mais nova que tem, certo? A inserção das folhas, que é descartada no momento da colheita, ela é feita no colo, né? Então a gente praticamente não compra semente, não compra cebola no mercado com as folhas. Algumas a gente até encontra com a raiz, né? São raízes muito pequenas, são praticamente não existe uma raiz pivotante e elas estão ligadas ao caule, que é conhecido como prato ou disco, né? E ele tem um formato achatado. Como a gente pode ver na figura da direita, as gemas que são originárias sobre o caule achatado, que dão origem a algumas folhas, perdão. Tá? No próximo slide, a gente pode observar diversos formatos de bulbos. Por que esses formatos de bulbo eu quis colocar nessa apresentação? Porque são esses formatos que são usados para adaptação do cultivar nas regiões produtoras. Então, eles são utilizados para fazer cruzamento interespécies, produzindo híbridos com o formato que o mercado mais adequa, né, que é o formato globular, certo? Podemos ver, por exemplo, você conseguir uma planta de formato 3, você tem que cruzar a de formato 6 ou a de formato 9. É uma curiosidade, mas isso é muito importante para a adaptação, como disse, do cultivar na região produtora. No próximo slide, a gente vai observar que a cebola ela é uma espécie de vida de ciclo bianual. O que é isso? Ela tem uma parte que é vegetativa e tem uma parte no ano seguinte que ela é focada para a produção de semente. São partes bem distintas, né? Esse ciclo de vida aí, de 2 anos praticamente, é importante para a produção de semente. Então, você que é produtor, para você que compra uma semente hoje, ela foi produzida provavelmente há 3 anos atrás, né? Onde teve plantio da cebola, da semente original, feito o cruzamento, a cebola desenvolve, é feito a bulbificação, esse bulbo ele é armazenado, posteriormente replantado. Por que tudo isso? Porque o processo de bulbificação ele é muito influenciado pelo fotoperíodo e pela temperatura. E essa adaptação desse processo é muito importante e está relacionado a cada híbrido. Não tem simplesmente um híbrido que serve para todas as regiões produtoras e todas as épocas do ano. Então, existe hoje mais de 30, 40 tipos de híbridos no mercado, né, fora do Brasil. Então, essa interação entre fotoperíodo e temperatura é muito importante para a adaptação do híbrido. Além disso, existem outros fatores, né, externos e internos na planta que são importantes para a bulbificação. Dando sequência,
Os fatores externos, né, que eu havia comentado na bulbificação, tá a época de plantio, nós vamos discutir hoje, e fica à vontade de nos procurar na Copercitos para responder outras perguntas. Mas a época de plantio é um fator importante, né, que a gente consegue manusear, né, consegue trabalhar, mas a profundidade de semeadura, a densidade de plantas por hectare, o fornecimento de água no momento certo, temperaturas externas, o tamanho da muda, se for feito o caso de plantio de muda, né, não de semente, adubação e doença de praga, todos esses fatores, eles influenciam na bulbificação. O híbrido, se ele estiver adaptado para a região, naturalmente, se não houver uma condição climática extremamente desfavorável, ele vai produzir o bulbo normalmente. Mas se a gente errar por algum motivo, a profundidade de semeadura, a densidade, algum desses itens, a gente vai sofrer fortemente com redução principalmente de qualidade do bulbo, né? E principalmente na sequência como redução de produtividade por hectare. A cebola não é o caso da nossa apresentação hoje, mas a cebola é uma cultura de custo elevado para a implantação. Então, todos esses cuidados são extremamente importantes para que a gente tenha sucesso na produção, sucesso na qualidade do bulbo e sucesso comercial. A cebola custa na faixa de 25 a 30 mil reais por hectare para você cultivar, do início ao fim. Então, temos que dominar todos esses pontos para não termos um prejuízo meio significativo ao final do ciclo. Dando sequência, esse é um esquema de um ciclo completo da cebola, né? Como eu disse, existem duas fases distintas. A fase de interesse comercial, que é o que a gente mais, em 99,9% dos produtores querem, é a fase de bulbo, que a gente coloca como fase vegetativa. A fase 2, ou ano seguinte, o ano do segundo ano, chama de fase reprodutiva. Então, eu vou explicar de uma maneira bem didática, né? Lógico que existem muitas variações, mas o básico é assim, a janela de plantio, ela é influenciada pelo fotoperíodo e pela temperatura. Como vocês vão ver mais para frente, a cebola ela tem uma influência forte da luminosidade e da temperatura para encabeçar. Então, se você faz um semeio em abril, o transplante da muda em maio, ocorre uma bulbificação provavelmente uns 70, 80 dias depois, e a cultura ocorre de maneira normal. Quando é em agosto, ela está colhida sem problema. Isso falando aqui falando no estado de São Paulo, falando mesmo em qualquer região do Brasil, sem forçar muito a janela de plantio. Nesse período de março para frente, o fotoperíodo e a temperatura já são decrescentes. É o que a cebola precisa para poder estimular a bulbificação, certo? Quando você faz um transplante em janeiro, né, querendo antecipar a produção para ocorrer a melhor época de comercialização, onde os preços são melhores, você tem que plantar ela numa janela não tão adequada. Isso, quem é do ramo e quem costuma acompanhar a lavoura, sabe que as lavouras de janeiro, fevereiro, né, ou até no final de dezembro, corre um grande risco de ter uma produtividade muito baixa e de uma bulbificação prematura, devido ao excesso de estímulo de luz, né? As plantas são muito estimuladas a bulbificar e não a crescer vegetativamente. Então, isso é muito importante para que seja determinado a época exata de plantio, né? Como a gente disse, a temperatura é um fator também tão importante, por isso que os plantios de janeiro, fevereiro ou até dezembro, né, forçando mais ainda em dezembro, são feitos em regiões onde a temperatura noturna é mais amena. Isso ocorre em situações onde a altitude é acima de 1.100, 1.200 metros. Né? Cerrado Mineiro, Alto Paranaíba, algumas regiões onde a altitude é elevada, a temperatura noturna é menor, até diurna também, em alguns casos, então favorece um plantio mais seguro antecipadamente. Tá? Então, a ideia de se plantar mais cedo é que você consiga colher mais cedo numa janela comercial de preço melhor.
Dando sequência no ciclo, a fase de reprodução da cebola, que é a semente que a gente quer de interesse comercial, ela começa, na verdade, depois da colheita do bulbo. O bulbo, ele é armazenado numa temperatura, uma câmara fria, por temperatura baixa, por um período pré-determinado, onde esse corre o processo que chama de vernalização, onde a semente, o bulbo é estimulado a brotar. Essa brotação ele não vai produzir outro bulbo. Na verdade, ele vai consumir as reservas que existem no bulbo para poder produzir algumas flores e logo na sequência os pendões florais. E mais para frente a produção de semente. A polinização da cebola, ela é feita basicamente por insetos voadores, abelhas, moscas. Então são esses agentes polinizadores que fazem o serviço. Como eu disse no começo, existem algumas áreas só de produção de semente, né? Por quê? Porque você precisa de temperatura alta e ausência de chuva. Normalmente isso ocorre em regiões semiáridas, né? No Brasil tentou-se produzir algumas sementes, mas não dá tanta qualidade aí de semente, de germinação ou de vigor, tá? Dando sequência, essa aqui é uma foto onde, a título de curiosidade, de um campo de semente, né? Esse não é aqui no Brasil. Essa é o final, vamos dizer assim, de uma fase depois de 2 anos, né? Então, essa é o visual de um campo de semente próximo à colheita, tá? Continuando, o importante da gente classificar também os híbridos, como eu disse anteriormente, da interação da luz, os híbridos são classificados de 3 formas, mas de uma maneira didática. Às vezes eles podem ser de 10 a 13, sabe? Não é exatamente de 10 a 12 horas, se der mais que isso não acontece. Tem uma flexibilidade, mas de forma didática, eles são classificados em dias curtos, né? Que requer um número de luz de 10 a 12 horas para bulbificar, dias intermediários de 12 a 13 horas e dias longos acima de 14 horas. Esses cultivares, essas classificações vão influenciar na época de plantio, não necessariamente na precocidade da muda ou da semente plantada na sequência. Então, às vezes você pode ter dentro da mesma classificação de dias curtos, variedades precoces, um pouco mais de ciclo um pouco mais médio, um pouco de ciclo um pouco mais tardio, certo? Dando sequência, esse é um quadro bem interessante, né, que mostra o efeito do fotoperíodo na bulbificação. O cultivar A, sem citar nomes, ele tem um fotoperíodo crítico que vai estimular ele a bulbificar de 14 a 16 horas. Então, são situações que, se você pegar esse cultivar A e for colocado numa região onde a quantidade de luz não é suficiente, qual seria o desempenho esperado de uma situação dessa? Muitas plantas, né, praticamente acima de 90%, de plantas que não produzirão bulbos. Então, é uma escolha errada de uma variedade para determinada região. Não quer dizer que essa variedade, no exemplo aqui, cultivar A, não seja de interesse comercial. Sim, ele é de interesse comercial, só que ele não está adaptado para a região onde o fotoperíodo, do caso, de 12 horas. Ele teria que ser plantado numa época ou numa região onde o fotoperíodo está entre 14 e 16 horas, aí sim ele bulbificaria. No exemplo do cultivar B, é uma planta de fotoperíodo de entre 11 e 12 horas, né? Fotoperíodo crítico para bulbificação, e ele é plantado numa área onde existe muita luz, né? Ou numa época do ano que tenha muita luz. Então, qual que é o desempenho que a gente espera dele? É uma bulbificação prematura, como a gente comentou no quadro anterior, né? Muita luz, ela praticamente bulbifica com 2 ou 3 folhas.
Então, acontece uma publicação prematura, como o quadro está mostrando, uma redução no tamanho e uma redução forte no potencial produtivo. De repente, essa variedade produziria na faixa aí de 100, 110 toneladas, né? Ela cairia para um potencial aí de 30, 20 toneladas. Então, como eu disse, o preço é um fator importante no custo de produção da cebola, né? Então isso pode prejudicar muito a rentabilidade do produtor. E o exemplo da cultivar C é o exemplo onde tudo está adequado. A cultivar foi escolhida, certo, ela foi plantada num fotoperíodo adequado. Então, o que a gente espera? A gente espera um desempenho normal, de acordo com o padrão de maturidade da cultivar. E aí, que eu disse para vocês anteriormente, existem cultivares de ciclo precoce, que às vezes bulbificam ou estão prontos para colher com 100, 110 dias, e até cultivares com 150 dias, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o importante é a gente sempre consultar um agrônomo especializado ou a empresa que está produzindo a semente, para ela realmente posicionar a variedade certa na sua região de produção. Tá? Dando sequência, esse aqui é um exemplo antigo, de 1978. Na época, não existiam as variedades tão modernas de hoje, né? Os híbridos modernos de hoje, com potencial produtivo muito alto. Foi feita uma simulação dentro do estado de São Paulo, né, latitude 23 graus sul, com sistema de plantio de mudas. Nem existia na época o sistema de plantio direto, né, que é plantio direto da semente. Hoje, o plantio de muda, praticamente máximo 20% nas regiões produtoras, né? São alguns pequenos produtores que utilizam. Mas esse exemplo mostra o que acontece, são 3 épocas de plantio, né? A cultura de verão, né, que o pessoal chama, a época normal e a cultura do tarde, onde você tem as consequências desses plantios. É a mesma cultivar plantada em 3 épocas diferentes. Então, se você pegar essa cultivar e plantar na época 1, que é entre final de dezembro e começo de janeiro, em São Paulo existe uma insolação muito forte e a temperatura muito alta. Então, essa interação faz com que ocorra uma incidência grande de bulbificação já no canteiro da sementeira. Então, isso praticamente reduz em 30%, 40%, 50% do número de mudas formadas para transplante. Já começamos a agregar custo na área produtora. Isso não é interessante. A partir de fevereiro, final de dia 15 de fevereiro para frente, é considerado uma época normal, né, de plantio normal, aqui em São Paulo, onde você já consegue ter um desenvolvimento bem interessante das sementes no canteiro, né, sem grandes problemas de bulbificação precoce, né. O transplante ocorre na fase de 30, 35 dias após a semeadura, após a germinação da semente em canteiro. Eles são transplantados em canteiros já pré-preparados, ou até mesmo, dependendo da região que sabidamente não tem chuvas pesadas, até mesmo só riscado sem fazer canteiro, né, ao nível do solo. E o desenvolvimento é normal, é tranquilo, não tem, se não houver nenhuma normalidade climática que a gente citou antecipadamente, né? O gráfico aqui está mostrando que se a temperatura e o fotoperíodo a partir de dezembro são descendentes, né? Eles decrescem. Em alguns anos onde o frio é muito intenso, ou períodos de tempo nublado muito intenso, muito longo, quando junta essas duas situações, período nublado e frio muito intenso, você começa a aparecer algumas plantas que elas floresceram, mesmo sem a vernalização do bulbo, sem a folha, induz o florescimento. Isso pode acontecer por alguns fatores além do fotoperíodo baixo e a temperatura muito baixa. Por quê? É um híbrido que não foi adaptado para a região, ou foi posicionado para plantio, mas por uma falta de semente ou por algum desconhecimento técnico, ele foi posicionado e aquele ano, por coincidência,
deu um frio mais intenso, enfim, e aí o problema aumenta. Não é raro de acontecer, mas ultimamente, devido à experiência e várias hibridações de sementes, né, a gente consegue praticamente eliminar esse problema de florescimento precoce a campo. E a terceira época de plantio, que a gente considera como cultura do tarde, são plantios a partir de final de abril, começo de maio, até dia 15, 20 de maio, em São Paulo. É considerada cultura do tarde. Também não há grandes problemas de florescimento, bulbificação ocorre normal. A única coisa é que pode ocorrer na época da colheita, por o ciclo ficar um pouco mais longo, né, 5 meses, aí, vamos dizer assim, você pode ocorrer alguns princípios de chuva na época da colheita. Aí a gente acaba prejudicando a qualidade final do bulbo e a pós-colheita. Mas, de maneira geral, essa é o quadro do que acontece quando você escolhe ou você força um pouco a época de plantio antecipadamente ou fora da época da janela ideal, que seria em São Paulo entre fevereiro e março. Tá? Na sequência, a gente vai mostrar um exemplo de uma área conduzida em condições ideais, né, em janela ideal de plantio, população ideal, manejo correto de irrigação e de adubação, para que a gente consiga ter as melhores rentabilidades, né, da cultura. Foi feito aqui em Monte Alto, né, foi a safra passada, a semeadura foi feita no canteiro, no dia 28 de fevereiro, ela germinou 7 dias depois, né, foi transplantada com 35 dias, e a população que foi deixada para conduzir a lavoura, ela tinha 450 mil hectares, 450 mil plantas por hectare. É uma população até adequada para essa época de plantio, né? A partir do momento que você melhora a janela de março para frente, abril, como eu disse lá no começo da apresentação, você pode aumentar a população de plantas e, consequentemente, melhorar a produtividade. Só que aí você já começa a cair na parte onde o valor do produto já não é tão atrativo. Mas, mesmo assim, corre o risco de algumas vezes você tomar prejuízo, mesmo com uma produtividade boa e com a população adequada. Então, esse é um exemplo que a gente conduziu aqui em Monte Alto. Tá? Dando sequência, vocês vão ver algumas fotos de um passo a passo, né, como é que foi feito. Essa área o produtor optou por manejo da irrigação por gotejamento. Ele tem uma outra área que é de aspersor, são áreas pequenas, produtor pequeno. Mas, enfim, essa é a realidade da região. Então, lógico, tem produtores de pivô central, tudo, mas ainda existe alguns produtores de muda. Então, a foto da esquerda, a semente foi plantada no canteiro, como disse anteriormente, e aos 35 dias ela foi transplantada em canteiros baixos, nesse caso aí. Aos 49 dias, né, da semeadura, ela já se adaptou ao ambiente, já começou a emitir algumas folhas novas, né, já recebeu os tratamentos fitossanitários necessários para aquela época, né? Dando a foto da direita, a cebola já com 60 dias, praticamente a gente já não vê mais aquela folha inicial que estava no canteiro, essa folha é perdida e substituída por folhas novas, mas uma planta com um aspecto, um vigor muito interessante, um crescimento bem interessante, tudo indicando, naquele momento, que a gente teria sucesso na condução da lavoura. Na sequência, a gente tem algumas fotos onde mostra da esquerda a planta já com um pouco mais de idade, um crescimento adequado para a época, né? Um crescimento bem interessante, muito pouca perda de plantas na área. Então, a gente faz esse monitoramento para evitar redução de estande para poder melhorar a produtividade. Aos 80 dias, essa foto do meio, a gente percebe que praticamente o canteiro estava fechado, então, coisa de 15 dias, a planta cresce tanto em número de folhas quanto em número de diâmetro das folhas, há uma expansão foliar muito grande, porque ela está se preparando para começar o processo de bulbificação. Né? A foto da direita, com 90 dias,
mostra essa realidade. A cebola ainda continua com as suas folhas eretas, né, captando luz e produzindo carboidratos, mas já começa a acumular no bulbo. Isso é interessante porque você tem uma qualidade do bulbo a ser colhido, ele é determinado nessa fase. Se você começar a ter muitas plantas que quebraram, ou por excesso de plantas por área, uma população muito alta, que a gente comentou anteriormente também, ou por uma irrigação, por um manejo, ou por uma adubação errada, você já começa a ter aí problemas de despadronização. Bulbos, às vezes, com 400 gramas, bulbo com 50 gramas, e não é isso que o mercado quer. O mercado quer um bulbo bem semelhante a esse da foto da direita, com 92 dias, onde a gente tem um padrão de bulbo bem uniforme, muito pouca variação de peso. A classificação dele no barracão é muito interessante e se paga mais por isso. Continuando, a gente vê as duas fotos da direita da esquerda, né? A gente vê umas cebolas com 106 dias, o padrão que eu havia comentado anteriormente, mas agora ela já está na fase de amadurecimento, né? As folhas começam a deitar, a gente chama que a cebola está estalando, uma gíria dos produtores, né? Onde ela começa a realmente translocar todos os seus carboidratos da folha para o bulbo. O interessante desse período é que você pode realmente comprovar se você acertou a época de plantio e a população adequada. Se você não tiver uma população adequada à época de plantio, você vai ter algumas plantas realmente tendendo a produzir o bulbo e outras que não vão bulbificar. Isso houve competição entre elas por luz, ou por espaço, ou por nutrientes, e isso acaba prejudicando muito o desenvolvimento e a qualidade final do produto. E a foto da direita, finalizando a cultura, passa-se uma chapa pelo trator onde você colhe. Aí essa cebola fica praticamente aí uns 10 dias, dependendo das condições meteorológicas, para curar no ambiente. Tá? Então essa é basicamente todo o processo que a gente consegue manejar se você colocar uma população adequada, no espaço certo, na época correta de plantio, com a nutrição, adubação, toda equilibrada. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e muito obrigado.